Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessa e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessa e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Estrelas, que as noites no céu se põem a brilhar. Estrelas, que enfeitam o céu na noite de luar. Eu me sinto criança e me ponho a brincar, como o pássaro canta sob a luz do luar, sob o azul do infinito. Meu pensamento vagueia nesta noite tão clara, à luz da lua cheia, tão distante de mim. Estas nuvens de estrelas, como aves que voam e nos campos vagueiam, e na praia deserta deixo rastros na areia. Tão distante de mim, estas nuvens de estrelas, como aves que voam
e nos campos vagueiam, e na praia deserta deixo rastros na areia. Oh, irmão sol, irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Oh, irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Sempre cantando com muita alegria, passo os meus dias pregando o amor. Isso. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leva o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Ponha um sorriso em cada dor e ajude ao seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração.
Aqui tá quente demais aqui. Eu tô pingando suor aqui. Vem lá do alto, enviado por Jesus, nosso amigo de fé, Doutor Dias da Cruz. Vem lá do alto, enviado por Jesus, nosso amigo de fé, Doutor Dias da Cruz. Mestre, mentor da seara, conduz, vem nos ensinar como chegar a Jesus. Vem nos curar a nossa dor através das palavras do nosso Senhor. Seus ensinamentos acendem uma luz. No meu pensamento só penso em Jesus, mestre mentor, médico das almas, é luz, que nos leva a Jesus. É luz, Doutor Dias da Cruz. É luz, que nos leva a Jesus. É luz, Doutor Dias da Cruz. Fechando. Todo mundo caminhando por essa estrada longa, uma estrada de luz. Uma estrada de luz é o caminho que ele mostrou. Quando pisou nesta terra, deixou para nós o exemplo de amor. Quando pisou nesta terra, deixou para nós o exemplo de amor. Estrelas que brilham no céu, iluminam a terra e o mar. Crianças brincam de roda e os homens felizes se põem a cantar. Crianças brincam de roda e os homens felizes se põem a cantar. E assim todos se vão, seguindo a estrada de luz. Todos servindo e amando, no fim dessa estrada encontram Jesus. Todos servindo e amando, no fim dessa estrada encontram Jesus. E assim todos se vão, seguindo a estrada de luz. Todos servindo e amando, no fim dessa estrada encontram Jesus. Todos servindo e amando, no fim dessa estrada encontram Jesus. Valeu, amigo. Gratidão. Deus abençoe, Toninho. Muito obrigado. Gratidão a todos. Um abraço, um bom trabalho para vocês. Que Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau, tchau. Com Deus. Um beijo no coração de vocês. Gratidão, gratidão.
Arlene, seja bem-vinda. E a todos vocês também sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe e nos ampare. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini. A editora é Alma Nova. Vaidade e misericórdia. A derrota diante do mundo, muitas vezes, vem expressar a vitória da misericórdia divina em sua vida. Provações em que te pareça injustiçado diante dos homens são manifestações das leis da verdade e do amor, te alavancando para o alto. Em vista disso, não temas, não te revoltes, nem te desesperes. A vida, ainda que lhe pareça um mar de sofrimento, é educandário do espírito imortal. A vaidade mundana cega as verdades celestes. Vigia sempre e ouve o teu coração o clamor do profeta Jonas, quando clama ao Senhor da vida. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Jonas 2:8. Vamos, neste momento, serenar os nossos corações, respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele pelo dom da vida, pela oportunidade de aprendizado, agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que deixou seus exemplos para que possamos seguir, e a espiritualidade amiga que se faz presente, que ela esteja nos nossos lares, os nossos parentes, os nossos entes queridos, e que esteja também do lado da nossa irmã, Arlene, para intuí-la, para que possa trazer para a gente bastante esclarecimentos. E que nós possamos abrir o nosso coração para esse entendimento e colocá-lo em prática na nossa vida, para que possamos, juntos nessa caminhada, fazer a nossa reforma moral. Então, Senhor, nós te agradecemos. E esteja visitando a todos os nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Que uma gotinha do seu amor, do seu entendimento, possa estar, neste momento, indo de encontro a todos os corações. Nós te agradecemos, Senhor, por esse banquete, por essa noite. Sede conosco, hoje, agora e sempre. Gratidão a todos. Deus abençoe. Arlene, seja bem-vinda. Deus abençoa. Estamos juntos. Você tem 1 hora para estar conversando com a gente. Gratidão. Gratidão, Ademir. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu peço permissão para entrar nas vossas casas, né, nos nossos corações, trazendo o conhecimento, né, que pode servir a todos nós, para que a gente consiga fazer uma caminhada, né, um pouco mais tranquila, uma caminhada mais serena. Então, a todos que me recebem hoje na casa de vocês. Esse tema de hoje é um tema bem, às vezes até polêmico, né, pela forma de diversas apresentações, e a intenção com o trabalho não é ter de nenhuma doença específica ou mencionar, né, nenhuma patologia com as profilaxias, porque a gente não tem tempo para poder fazer a construção. Mas é de trazer um pouco do que a humanidade ela tem sofrido, não somente no período da pandemia. A verdade, a pandemia ela só trouxe foi agravar um quadro psicossocial, né, e de nós mesmos, individualmente, com essa reclusão, com medo, perdas, mas nós já caminhávamos, né, para agravamentos muito sérios. Então, há algum tempo eu faço um trabalho de medicina alternativa por meio dos florais, e aí achamos que seria bem interessante a gente fazer aqui um paralelo, né, do tratamento com a
atuando nessa área. Então, eu espero contribuir com vocês, criar um pouco mais o conhecimento e o desejo, né, de procurar uma cura para diversos problemas da alma, da mente, né, do coração, do corpo, com um tratamento mais natural e alternativo. Eu vou trazer para vocês, para a gente poder começar a elucidar um pouco as doenças psicossomáticas, uma reportagem feita algum tempo atrás pela Rede Record, que eu acho que ela é interessante para a gente poder estar conhecendo um pouquinho dessa área. Só colocar aqui, Hector. Eu estou muito chique, gente, que eu tenho um auxiliar. Ela me põe na tela. A limitação de som, não, né? Eu quero ficar na tela junto. Pode começar? Gisa, você me fala se vai compartilhar direitinho? Ok. Pode começar. Muita gente não acredita, mas ela existe. O que são as doenças psicossomáticas e quais as novas técnicas de tratamento? Qualquer pessoa pode ser atingida por esta bomba. Basta ter um gatilho, não importa o que seja. Tudo começou com uma reforma de um banheiro na minha casa. Eu passei por 2 lutos e uma internação de um filho, muito grave. Na maior parte das vezes, quem fica doente não é levado a sério. Mas, de novo, cara, é frescura. Até médicos têm dificuldade de detectar este tipo de doença, como conta o psiquiatra Isaac Efraim, colunista da Record TV. Só vai pensar na possibilidade de uma doença psicossomática na hora que ele tiver descartado todas as possibilidades físicas, orgânicas, clínicas. Mas afinal, como somos contagiados pelas doenças psicossomáticas? Vida corrida, estresse, trânsito caótico. E a essa atmosfera de pressão por todos os lados, crescem as doenças que não são descobertas tão facilmente. Elas nascem aqui, mas podem dominar todo o nosso corpo, dominar a nossa vida. Em um curto período de tempo, Fabiana sofreu 3 baques. Meu pai faleceu dia 28 de dezembro de 2016. O pai dos filhos, meu ex-marido, faleceu 14 de março de 2017. 3 meses depois. Em 2018, em abril, dia 14 de abril, meu filho fez uma cirurgia e ficou 3 meses na UTI. A cabeça não aguentou a pressão e o corpo respondeu. Eu tive uma contratura muscular. Eu travei. Sem se mexer, ela foi levada ao pronto-socorro. Fez exames e nada. Até que parou nas mãos de um psiquiatra. Eu estava tendo uma crise aguda de depressão. Sozinha, com 3 filhos para criar, a vida ficou de cabeça para baixo. Você não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de fazer nada. A doença de Fabiana era psicossomática. A doença psicossomática é aquela energia, é aquela alteração do cérebro que, pela falta de consciência, a pessoa não consegue compreender, não consegue entender e não consegue expressar. O corpo fala. As doenças psicossomáticas são doenças que aparecem no corpo, mas com uma origem na alma. Psico vem do grego e significa tudo que está para cima, tudo que a gente não consegue ver direito. Aqueles movimentos do homem que a gente não vê. Né? Os desejos, as paixões, as aspirações, tudo está no domínio da alma. Soma é corpo, ou que é relativo ao corpo. Ou seja, as doenças psicossomáticas
aquelas que surgem na mente e se estendem ao corpo. Podem alterar até os hormônios. Está numa situação de assalto, você vai ou você é um bandido ou você foge. E aquilo ali, aquela reação imediata, você não pensa no assunto. Você simplesmente faz em função do seu cortisol que subiu e disparou. Mas, à medida que o processo de estresse continua, se aquela situação é repetida, não um assalto, uma situação ou um relacionamento pessoal em casa, problemático, isso acaba gerando uma reação de estresse crônica. Algumas dessas alterações se manifestam em forma de dor. Comecei a sentir muitas dores de cabeça, constantemente, ia no pronto atendimento, fazia medicação e não melhorava. Marquei um neurologista, fiz vários exames e os exames também não constatavam. Sempre que você tem dor em parte do corpo, literalmente seu corpo está indicando, colocando uma dizendo, olha, presta atenção aqui que isso aqui está com algum probleminha. Vai investigar, vai investigar. Karina sente dor de cabeça há 2 anos. Ela não sabe identificar exatamente o que desencadeou o processo. Os dias que eu estou na minha casa eu me sinto melhor, mas os dias de serviço... No trabalho, as dores aumentam com a reação das colegas. Vai passar em atendimento, mas você está com dor de novo, elas não levam a sério. Um dia, a minha psicóloga ela perguntou para mim, ela falou, cara, o que você tem vontade de fazer hoje? Eu simplesmente chorei. E não soube responder. Por quê? Por conta da dor. Tem que entender que o paciente, ele é um todo. Ele não é mais somente aquela lesão. Então, ele tem a lesão dele, ele tem a alteração psicológica, ele tem a alteração social. Acabar com todo o sofrimento físico e emocional, será que isso é... A doença psicossomática acontece pela ignorância e pela repressão que a gente exerce para os nossos. Para o especialista, as emoções muito intensas e negativas agem no cérebro humano e podem ser devastadoras. Carregar mágoa é obrigatoriamente desequilibrar o seu sistema imunológico. Se você já tiver alguma posição, uma propensão, precisa ter isso na sua base, vai facilitar o aparecimento de doenças ligadas ao sistema imunológico, inclusive. Daqui a pouco você vai conhecer o aparelho que está revolucionando as terapias para pacientes de traumas. Os tratamentos para as doenças psicossomáticas. Será que esses problemas de saúde têm cura? Será que existe cura para as doenças psicossomáticas? Saiba agora quais as novas técnicas e aparelhos que estão revolucionando o tratamento do... Deu para a gente poder ter aqui uma noção, né, de como que a sociedade, ela hoje vivencia essas doenças que afetam a mente, que afeta o sentimento, que afeta o ser, né, de uma maneira invasiva e muito dolorosa. É uma preocupação enorme, né, para o nosso, hoje, Programa Mundial de Saúde, essas doenças, né, que cada vez mais alavancam dificuldades, inclusive na área de tratamento, na área de convivência, né, trazendo inúmeras fobias e distanciamentos sociais. Durante a pandemia, nós vimos isso, como eu disse, mais acentuado, mas já era muito agravante na sociedade.
Eu vou começar para compartilhar com vocês agora. Eu fiz toda a palestra de hoje em slides para poder facilitar, porque hoje o povo está fazendo a comemoração do jogo, e os barulhos estão muito grandes, a internet também está ruim por conta da chuva. Vamos ver se eu consigo. Coloquei aqui. Coloca. Não para eu aparecer, não? Você não vai aparecer com você, não. Mas como que eu vou? O microfone. Você tá aqui. Você tá falando, pode ver. E, ó. Giza, dá para poder ver direitinho? Tá sim, tá perfeito. Ah, ok. Só um minuto. Eu... Ver se eu consigo aparecer aqui na tela. A apresentação caiu, Arlene. Então, não dá não. Não dá para eu poder ficar junto, não. Vocês vão ficar sem me ver. Não, a gente está vendo você, sim. Pois é, eu que não estou vendo você. É. Ok. Ok, então. Então, vamos começar, né? A reflexão que eu trago hoje é com uma pergunta, né, em que perguntem-se, né, a si mesmos, né, que no momento da vida, né, vocês estão encontrando, né, o que está na cabeça de vocês, o que está no coração, né, o que são as vontades de vocês, aquelas questões pessoais das quais vocês não compartilham com ninguém. Porque nós vivemos em um planeta Terra e as dualidades estão presentes a cada momento. Essas dualidades nós chamamos de dicotomia, né? Nos parecemos mais com o dia ou com a noite? Será que nós gostamos mais do sol ou da lua? Estamos mais no bem ou estamos mais no mal? Oscilamos em que tempo? De quanto em quanto tempo? Somos a saúde ou somos a doença? Será que às vezes, quando a gente faz esse paralelo, somos a saúde ou a doença, paramos para poder pensar ou refletir exatamente o que nós estamos emitindo para nós mesmos? Temos esta consciência? Então, perguntem-se, por que será que as dualidades estão tão marcadas em nós? Por que tão frequentemente queremos sempre algo contrário a todo instante? Por que às vezes as coisas não saem exatamente do jeito que queremos? E se não saem, por que a nossa resposta é tão negativa, às vezes, para nós e para com o meio que estamos inseridos? Na Lei do Progresso, que é o capítulo 3º do Livro dos Espíritos, na questão 783, o Espírito da Verdade diz, né, Kardec faz a pergunta, segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E o Espírito da Verdade responde, há o progresso, regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, o povo não progride depressa quanto deveria, né? Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Muitas vezes tem pessoas perguntando, e nós também nos perguntamos, por que passamos por isso? Por que a dor nos surpreende? Por que não damos conta de fazer determinadas questões? Por que estamos sem curso que às vezes não gera em nós exatamente
uma capacidade de tão rapidamente conseguir burlar as dificuldades, os contratempos, os infortúnios e fazer uma trajetória um pouco mais tranquila, segura, satisfatória. Talvez aqui na resposta do Espírito da Verdade a gente encontre muitas questões que podem elucidar isso para nós. Nós estávamos falando da dicotomia, de nós sermos seres duais, que queremos coisas controversas o tempo todo. O Espírito da Verdade fala que nós somos de um progresso regular e lento, que nós não progredimos tão depressa quanto deveríamos. E ele ainda cita, né, Emmanuel, né, a Gênese, que o progresso da humanidade depois em virtude de uma lei. Tudo que é feito de lei resulta de Deus. Não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável, quando, por conseguinte, a humanidade para subir um degrau. Pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, assim como pode dizer que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Então, a gente começa a ter, né, aquela luz do fim do túnel que vai trazer para nós a questão das nossas vidas passadas, a questão das nossas dificuldades, a questão das relações. E a gente, então, começa a fazer uma caminhada para poder determinar para nós que esse campo da dualidade, esse campo da dicotomia, em que nós sempre dividido, transpassa pelas inúmeras questões que previamente já podemos ter passado por elas. Lá na frente nós vamos falar um pouco disso, mencionar aqui a questão do cérebro. Sobre a doença, a enfermidade de qualquer natureza é uma guerra que se apresenta nas paisagens do ser, trouxe Joana de Ângeles. A doença, movimento natural de distonia, objetiva o retorno ao equilíbrio, a sintonia com a lei natural. Quando a gente lê sobre isto, quando a gente presta atenção nessa fala de Joana, a gente começa a ter uma condição que é de imaginar que a dor, o sofrimento, vem de Deus. E aí a gente retira as responsabilidades e também a trajetória que determina o concurso das nossas vidas. Nós não fomos criados para sermos seres infelizes. Não fomos criados para sermos seres do mal. Deus criou todos os seus filhos seres bons, mas os espíritos se perderam pelas próprias escolhas. Então, vamos imaginar que a doença, ela vem trazendo alguns há muito tempo, onde as pessoas elas não conseguem, às vezes, fazer a relação entre a doença, o espírito e Deus. Então, Joana de Ângeles, ela traz de novo, saúde é a real conexão criatura-criador, e a doença, o contrário momentâneo de tal fato. O contrário momentâneo de tal fato. A verdadeira não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos órgãos, possuindo maior extensão que abrange a unidade íntima, o equilíbrio emocional e as aspirações estéticas, artísticas, culturais, religiosas, pode-se estar pleno, embora com alguma dificuldade orgânica. Então, Joana é muito clara. Nós já estudamos sobre ela e a gente sabe o quanto Joana teve uma trajetória de dor,
física, emocional, principalmente emocional. Quantos sofrimentos em diversas situações no qual ela teve que trabalhar isso nela para que ela conseguisse, hoje, fazer o trabalho de extensão disciplinar e de educação que ela faz nesse mundo. Essa questão da saúde é uma preocupação à humanidade pelo fato de que determina o concurso do nosso progresso. Determina a caminhada dos espíritos que aqui estão para a evolução. E se nós não entendermos esta conexão criatura-criador que existe em nós, nós vamos sempre estar assumindo uma culpa da qual nós não conseguimos desvencilhar. Vamos falar um pouco da glândula pineal, também conhecida como epífise. Ela é responsável por uma parte enorme do cérebro que vai trazer inúmeras considerações de sincronicidade cósmica, de mediunidade, de humor, produção de melatonina. Essa glândula é a glândula mais utilizada por médiuns, porque é ela quem vai fazer a captação do cosmo. Ligada ao chakra coronário, quando feita adequadamente e no momento propício da sua abertura, ela traz inúmeros desenvolvimentos. Mas é uma glândula receptora que também, numa situação não tão benéfica como no mediunidade, né, realizada com sucesso, depois de estudo, né, depois da sua aplicação adequada, ela é uma glândula que sai captando inúmeros momentos como um para-raio. Pessoas aí que têm uma mediunidade que não está desenvolvida, pessoas que estão passando por diversas conturbações. Esta glândula ativada, ela vai trazer as doenças psicossomáticas no grau de intensidade aí de acordo com cada pessoa. Então, quando a gente fala no estudo das doenças psicossomáticas sobre essa glândula, é para entender que alguns pacientes vão precisar, às vezes, da medicação alopática para poder fazer controles de campos energéticos dentro dessa área cerebral, por descargas muito grandes, que às vezes os fitoterápicos não conseguem. Então, nós vamos falar disso também um pouquinho mais lá na frente. E aí, só para a gente poder saber que André Luiz ele já trouxe isso lá na Evolução em Dois Mundos, quando ele fala que os fluxos energéticos de sensações sutis para tradução e seleção dos estados diversos nos mecanismos de reflexão e do pensamento, da medicação e do discernimento, são partes integrantes da composição do espírito no mundo encarnado. Então, nós somos uma doutrina que a ciência, ela muito nos interessa. Nós somos uma doutrina de mente aberta para justamente exercer esses mecanismos de reflexão, esses mecanismos do pensamento, fazendo o discernimento que nos cabe para que nós possamos, assim, entender qual é o mecanismo que acontece no corpo sutil e no corpo mais denso. Como que eu posso melhorar o funcionamento dessa glândula pineal? Repouso adequado, exercícios físicos e respiratórios, regime alimentar, asseio.
inserção de vícios, cultivar na prece, estudo nobre, meditação, virtudes morais e o desejo de servir. Cada um desses fatores são não somente estudados pelos espíritas, como também estudados por todos hoje os métodos holísticos, estudados por diversos médicos. Já temos uma cadeira na Faculdade de Medicina sobre espiritualidade, para poder dizer sobre a adequação de todas essas questões. Então, aquilo que parecia para André Luiz, que estava lá atrás, algo muito dinâmico, surpreendente, hoje nós já temos um desenrolar disso de uma proporção muito maior do que se imaginou. Não contrariando o que São Luís e Erasmo diz para Kardec em O Livro dos Médiuns, de que, após o século XIX, com o advindo do Espiritismo, muitas descobertas se fariam presentes. E hoje nós estamos vendo. Então, eu não preciso dizer sobre hoje a importância de cada um desses tópicos. Quando nós falamos sobre o repousado, né? A gente achar o melhor lugar, o melhor horário, sobre o quanto que os exercícios físicos e respiratórios, eles são importantes. A meditação que a gente cita aqui é um dos melhores momentos para poder se praticar essa respiração adequada. E às vezes a gente pensa, né? Nossa, mas eu não consigo meditar, eu não consigo fazer o processo, eu me perco. Gente, é maravilhoso a meditação. Né? O Haroldo Dutra tem um canal no YouTube que fala, o canal Odisseia, ele explica bem sobre a meditação. Nós temos várias pessoas fazendo um trabalho fantástico sobre a irradiação dos chakras, que é um processo anímico, não um processo mediúnico. Pode ser feito em casa, de maneira segura, tranquila, de forma a eliminar os pontos energéticos do corpo, principalmente a glândula pineal. Esse trabalho amplia a mente, fortalece, limpa, purifica. E nós temos, assim, aí um grande caminho que vai nos determinando já os pontos em que a gente pode ter a cura pessoal. Os vícios, um outro problema que nós estamos tendo grandemente na sociedade. As pessoas estão cada vez mais viciadas em psicotrópicos, álcool, cocaína, maconha e outras tantas drogas, foram todos os psicotrópicos de maneira exagerada e sem orientação médica, pegando remédios com amigos, comprando no mercado negro. E quando as coisas começam a ficar muito ruins, a gente esquece. Nós esquecemos das virtudes morais, que são medicamentos para a alma. E quando nós estamos tão adoentados, desejo de servir como? Eu não posso dar o que não tenho. E aí eu vou me distanciando da caridade, me ausentando do amor, criando dificuldade de relacionamento em casa, no trabalho, com os outros, no cotidiano da vida. Estudar, some, desaparece. Porque a gente fica tão cheio do negativismo que nós estamos cativando dentro de nós, que nós estamos ganhando a negatividade do dia a dia, das pessoas e de nós mesmos, que nós não damos conta. Mas
vamos pensar qual o destino da humanidade? Qual que é o nosso destino? Quando nós vamos pegar um ônibus, eu preciso informar na bilheteria para onde eu quero ir. Eu não vou a lugar algum informar o destino. Então, muitas vezes, as pessoas falam, será que o destino existe? Como que ele não pode existir? Se eu preciso saber para onde eu estou indo. Não, o destino não existe. Então, eu vim para ficar aqui? Então, se eu vou passear em algum lugar, eu nunca saio de lá? Então, se eu venho, eu preciso voltar. Nesse quesito, o destino existe. E qual será o destino que nós estamos procurando para nós? Qual será a trajetória que quero fazer para chegar nesse destino? Aonde esse destino está? Longe ou perto de mim? Quais são os anseios? Sou mais dia ou noite? Mais bem ou mal? Qual dicotomia me incomoda? Qual é a escolha que eu dou conta de fazer? E aí, na pergunta 115, dos espíritos terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, de esclarecê-los e de chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam e pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, qual é o meu destino? Se eu não consigo dominar a mim mesmo, qual é o meu destino? Se eu não consigo fazer metas de melhoramento, qual é o meu destino? Se Deus não criou os filhos maus, qual é o meu destino? Qual é a melhor dicotomia para mim? E quando ele diz aqui, né, para aproximá-los de si, aproximá-los de si, de nós mesmos, amar ao próximo como a nós mesmos. E ele continua, segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, aqui nós chegamos na inclusividade do nosso destino. Entendemos que o corpo ao qual sujeitos aqui na Terra é um corpo que aqui ele irá permanecer, com dia, data e hora certa para isso acontecer. Fora aqueles que dão cabo à sua vida e concluem assim, era imprevista a sua partida. Se nós sabemos, então, que o corpo material, ele é transitório,
e que o corpo sutil ele precisa ser cuidado através do corpo material, nós encontramos, então, uma dualidade aí. O corpo material cá, então eu posso tratar esse corpo de uma maneira necessária, por meio dos vícios, por meio da negatividade. Eu posso não me importar com o que eu sinto, com o que eu penso. Ou será que isso é um pouco porque sabemos que o corpo sutil ele vai receber exatamente o que nós estamos fornecendo através do corpo mais denso, que é o corpo material. E se ocorre, segundo fala o Espírito da Verdade, no qual eu acredito, o que nós estamos fazendo deste corpo e deste corpo mental? Aí nós entendemos que as doenças psicossomáticas, elas não nascem no corpo. Antes dela nascer na mente. De uma certa forma, nós produzimos tudo dentro da mente. E essa produção, ela está cada vez mais intensa e de uma forma em que as pessoas não estão conseguindo encontrar a saída. E aí vem as desventuras, o desejo de ir embora da mente, a falta da confiança em si, no outro. E um agravo muito grande para nós que somos espíritas, que às vezes não conseguimos solucionar isso para nós e que com isso não conseguimos auxiliar. Porque às vezes estamos numa vibração muito próxima dos nossos irmãos que ainda não conseguiram entender as diferenças corpóreas. Vamos falar, então, um pouco das terapias de tratamento. Nós já entendemos que a mente adoece, que nós somos responsáveis pelo tratamento desta mente, que nós somos responsáveis pela captação de boa ou de má energia e que tudo nasce em nós. Então, vamos falar de algumas terapias que podem ajudar o melhor funcionamento não só desse chakra, que é o coronário, vinculado à glândula, mas de todos os outros 6 chakras, que também fazem parte de todo o funcionamento sistêmico do nosso corpo. Então, o coronário vai receber pela pineal as principais fontes de energia negativa ou não, e transferir isso a todos os outros, e então, a partir daí, o equilíbrio ou desequilíbrio, ele vai se fazer presente. Lembrando que nós não temos somente os 7 chakras no corpo. Nós temos 7 chakras principais ligados, cada um, a uma glândula. Mas o nosso corpo, ele tem chakras por todos os poros. E chakras muito importantes nas plantas dos pés, nas palmas das mãos, e que vão fazer um benefício muito grande dentro dessa linha de tratamento. E aí nós vamos trazer, então, alguns já conhecidos por vocês, a fluidoterapia, que vem aí com o reiki, o pai, a água fluidificada, a cromoterapia, que é o tratamento através das cores. Temos algumas fraternidades aqui em Belo Horizonte que executam. Eu não vou passar com vocês hoje o que
que procede de cada um, porque senão o tempo não daria. Mas é fantástico a cromoterapia. Cada uma dessas luzes trata um determinado segmento e a pessoa, assim, tem um desenvolvimento que vocês não fazem ideia. Temos também os florais, que eu trago a representação pelo Edward Bach, que foi o médico britânico que fez a descoberta das flores tratando o emocional. Bach nasceu em 1886, se encarnou em 1936, aos 50 anos, passou todo o tempo de trabalho dele preocupado com o desenvolvimento de doenças ligadas ao emocional. Impressionantemente, ele desencarnou muito novo e ele entendia esse trabalho como sendo um trabalho de apoio à humanidade. E ele conseguiu fazer isso brilhantemente, porque ele criou uma de sucessão que fazem, na Europa, a criação de todos os princípios ativos exatamente no processo em que ele criou. Uma curiosidade muito interessante sobre os florais é que no século XVI, as essências das flores já eram usadas pelos egípcios, né? Os nossos grandes egípcios, com tanta tecnologia da época, eles já faziam esse tratamento. E Bach, ele escreveu um livro em 1930 chamado A Ti Mesmo. Então, um espírito altamente comprometido com a saúde alternativa da humanidade. Porque hoje esse trabalho ele se expande para o mundo inteiro. E hoje nós temos florais, Saint-Germain, florais de Minas, de energia quântica, que trazido de flores de outras regiões que não da Europa. Um maravilhoso trabalho. É um trabalho que nós fazemos hoje na FEGESDEM. Eu atendo na FEGESDEM, faço o trabalho de atendimento filantrópico lá. Algumas pessoas já estão usando a medicação. Essa medicação não visa substituir os prescritos pelos médicos, os alopáticos, mas muitas pessoas, com o tempo, acabam deixando os remédios de tarja preta para poder ficar apenas nas medicinas alternativas. A partir de um floral, elas dão conta de melhor lidar com sentimentos, com o emocional, porque nós temos flores. Só de Bach nós temos 38 flores. De Minas, nós temos mais de 100 buquês de flores para diversas doenças. E o interessante é que a gente encontra na farmácia um floral pronto. Eu normalmente não indico, a não ser que não tenha outro jeito. Se eu vou tratar uma ansiedade, eu vou tratar com floral pronto de ansiedade na farmácia. Mas o que me leva à ansiedade? Qual é a causa da minha ansiedade? Então, eu tenho que tratar a causa. Eu não posso tratar a consequência. Se eu sou ciumenta, eu tenho que tratar a causa que me leva aos ciúmes. O que está como doença pregressa de uma outra vida ou o que está ligado à infância, à minha gestação, que possa estar desenvolvendo meus ciúmes. Se eu sou uma pessoa apática, se eu sou uma pessoa briguenta, se eu sou rabugento, se eu não consigo me sentir presente. Então, nos florais, nós encontramos fórmulas para tratar todos os mecanismos. Eu acho que é interessante que o que a gente chama hoje de desequilíbrios da alma ou de estados negativos da mente.
E quando a gente estuda os grandes homens que vieram trazer grandes avanços científicos e tecnológicos para o nosso mundo, a gente, às vezes, não dá importância a uma coisa que aparentemente é tão simples, porque a gente não entende ciência. E nós não estamos entendendo o curso que a espiritualidade está fazendo, a gente consiga entender a ciência. Quando pesquisaram se Bach tinha alguma religião ou se ele seguia alguma filosofia, nada foi encontrado sobre isto. Mas encontraram registros dele fazendo menção a Cristo. Então, aí, nós podemos fazer a leitura de que este médico cientista estava altamente envolvido pela espiritualidade. Temos a homeopatia, que todos nós aí já conhecemos mais, né? Porque envolve normalmente os médicos homeopatas, que também trabalham com muitas medicações e muito bem doenças psicossomáticas. Temos a aromaterapia através dos óleos essenciais. Gente, fantástico. No processo de dos florais, porque as flores, ela vai captar um segmento das plantas e os óleos, um outro segmento, com vertente diferente. Mas tratando aqui, não só também as questões psíquico-mentais, como também questões já de alopatias do corpo, já com as doenças mais instaladas. Então, a função do óleo essencial com de balde, qual seja a composição que o terapeuta encontre, fica fantástico. A musicoterapia, recentemente eu vi todo um artigo produzido fora do Brasil, eles captando a sonoridade das plantas. Cada planta tinha uma sonoridade, uma música. Então, aí a gente entende o quanto que a musicalidade ela faz um efeito benéfico ou maléfico à mente. Então, normalmente, meus pacientes, quando estão com algum problema, recentemente, se a Janaína estiver aí, ela vai poder falar sobre isso, eu mando uma coletânea de música. Para ativar o pineal num sentido diferenciado, para fazer com que o cérebro se desloque para um campo de energia mais sutil. Porque quando a crise, a pessoa entra num campo mental muito denso. E aí, a parte mental vai produzir algumas patologias que não são nem patologias daquele paciente, estão patologias daquele paciente. No momento de uma crise em que a gente está nervoso ou com algum problema, mesmo que no primeiro momento tenha uma irritabilidade, a música, a boa música, vai atingir um estado mais sensível da alma. Não é à toa que a gente tem aí nos diversos livros falando sobre a música tocando no plano espiritual o tempo todo. Agora, do contrário, aquela musiquinha que eu escuto que às vezes não é muito boa, se a minha energia ela não tiver bacana, eu vou captar aquilo de uma maneira muito densa e vou ter muitos problemas, às vezes, para dormir, no decorrer de um dia ou de uma semana, e às vezes até somatizando as doenças psicossomáticas. Eu vou finalizando aqui com você porque já deve estar acabando, né, Gisa? 5 minutos, né? Sim, 5 minutos. Eu vou finalizando aqui com vocês nessa figura de Michelangelo, Onde é que é isso aqui, Hector? Capela Sistina. Capela
Capela Sistina, no Vaticano. Ele captou, gente, com uma precisão tão grande nessa gravura, o dedo de Deus a tocar no dedo de Adão. Então, eu queria trazer esse momento para esta figura. Eu gostaria que vocês olhassem bem para esta figura e vissem que o dedo de Adão, ele está baixo, caído, sem energia. Olha como está o dedo de Deus. Olha que é ele quem vai em busca do dedo de Adão. A figura pode nos remeter de que eu posso hoje, usando esse mantra que é do mundo oriental, entrego, confio, aceito e agradeço. Esse é um mantra para nos acompanhar quando nós tivermos momentos difíceis. Mas não só falando, é fazendo de fato o que ele traz para nós. Vamos nos entregar, acolhermos, nos entregarmos a conhecermos o nosso de vida. Vamos nos entregar nas mãos de Deus, fazendo a nossa parte. Vamos nos entregar cuidando de nós. Vamos confiar de que a espiritualidade está a postos na Terra, trazendo para nós questões muito simples, das quais a gente não enxergou ainda. Estamos numa busca potencial tão grande do repetitivo que não conseguimos ainda confiar que a espiritualidade rege a Terra e de que nós somos parte desse todo e não estamos abandonados aqui, de que nós estamos acompanhados o tempo todo. Mas aí eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar o convite. Vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas a promessa é uma promessa de fazer a nossa parte, para que o Senhor nos abençoe, para que o nosso Pai nos ajude. E porque, às vezes, nós temos dificuldade na gratidão. Não confiamos. Então, como é que se agradece aquilo que você não confia? Como é que você se entrega? Para nós que conhecemos o processo evolutivo, nós sabemos que todos os nossos infortúnios transpassam por um meio de crescer. E aí, Joana fala isso brilhantemente. Aceitação alivia, rebeldia agrava. Todas as vezes que nós não pegarmos a nossa cruz e carregar, todas as vezes que nós não quisermos aceitar a ajuda do espiritual, todas as vezes que nós nos negarmos a ser úteis, todas as vezes que nós não quisermos trabalhar as nossas dificuldades, nós vamos voltar lá atrás e entender todas as perguntas que Kardec fez ao Espírito Verdade. E nós vamos ver que nós estamos realmente muito lentos. Nós tenhamos outras encarnações para fazermos algumas coisas, em qual mundo será? Será que será nesse? Há 36 anos apenas do processo que estamos chegando, conforme trouxe a nós. O mundo em regeneração que nós teremos, porque não será um mundo regenerado, mas em regeneração, está há 36 anos. Se nós não começarmos agora a melhorar em nós as questões para lutarmos para sermos melhores, qual será o tempo em que vamos fazer isso? Eu gostaria de finalizar aqui essa exposição muito humilde, muito simples, é uma pena assim, que o tempo é muito corrido, não dá para trazer as coisas dizendo, gente, a é a potência da alma. Não há nada impossível. A realidade segura nas nossas mãos. Eu não coloquei aqui nem todas as condições de tratamento alternativo. Coloquei algumas, das quais a gente conhece, outras talvez alguns não conheçam. Algumas,
Não estamos órfãos. Nós podemos abraçar a espiritualidade e entender que, como foi dito para Kardec, nosso século está cheio de bem-aventuranças para cuidar de nós. Só não vai pegar quem não quiser. Só vai ficar parado na expansão quem quiser. Vamos esperar o tempo? Não, vamos produzir agora, vamos fazer agora, vamos atrás dos tratamentos bons. Quem tiver, gente, em tratamento psiquiátrico, com psicotrópicos, o tratamento, muitas vezes, é importante, sim. Porque a própria espiritualidade traz isso em livro, dizendo que eles utilizam dos psicotrópicos para poder tratar os pacientes que têm ansiedade. Porque, às vezes, o cérebro já está com descargas grandes demais. Mas eu posso fazer um alternativo junto com o psicotrópico e acompanhar isto. Não tenham vergonha de fazer um tratamento psiquiátrico ou com outro médico que seja e usar um psicotrópico se tiver necessidade. Vamos pedir à espiritualidade que esta medicação nos sirva por algum tempo, mas nos possibilitando um melhor desempenho do corpo físico. E vamos acreditar que vai dar certo. Somos filhos de um Deus que nos ama, que é amor e que cuida de nós, sim. Mas, às vezes, estamos tão cegos para perceber isso tudo. Então, aqueles que tiverem necessidade, às vezes, de um atendimento lá na FEGESDEM, temos uma agenda de atendimento, não é cobrado, paciente floral, que é um floral barato, teve a preocupação de criar uma estratégia de segmento para que os florais nunca fossem caros para a humanidade. E ele conseguiu isso, gente. E isto é a espiritualidade agindo por nós. Muito obrigado pela atenção de vocês. Né? O tempo foi pouco, eu espero conseguir trazer um tiquinho de vocês, né, desse mundo holístico, né, dessa cura da alma. Como que Arlene, você usa? Gente, eu conheço os florais, só eu. Tem 30 anos. Eu não tinha 20 anos. Eu conheci o primeiro floral de Bach. Não vivo sem, porque eu sempre tenho um avesso. Eu acolho muitos, mas nem sempre eu sou acolhida. Isso para mim não é um problema, porque a espiritualidade acolhe também. Mas aí eu me trato, porque são muitas pessoas, dificuldades, e precisam muito. Então, nesse momento, eu não posso olhar só para os meus sofrimentos. Eu preciso olhar para aqueles que passam nesta casa. Alguns têm condições de comprar medicação, outros nem isso têm. Então, a gente tem um programa de pessoas também que doam. A farmácia que eu faço, ela é tão solidária que ela falou, quando você tiver pessoas que não podem pagar, diga aqui que a gente fornece. Então, é um trabalho bonito. Quando tem alguém que vem ser atendido aqui, que tem condições financeiras, eu peço atendimento de leite para outras pessoas. E tão importante é o trabalho sendo feito, mas é importante que cada um de nós se abra. Se nós não precisamos do tratamento, outros precisem, a gente pode indicar. O importante é dizer na sociedade de que a presença da espiritualidade está no todo, está na natureza, está em tudo. E nós podemos ser mais bem que mal. Muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês, as nossas famílias, nos fortaleça e nos deixe mais fortes. Oi, Tisa. Mas a prece para a gente, de encerramento? Faço sim. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, hora que encerrar a prece, aí eu faço algum esclarecimento, tá bom? Me desculpa, porque o tempo é muito pouco, o tema é muito extenso, e nem sempre a gente consegue abranger tudo que precisa. Elevamos os nossos pensamentos agora como irmãos, o amor de Jesus que nos une, na gratidão à espiritualidade amiga que nos serve de amparo e auxílio sempre. Na gratidão por um trabalho realizado nesta terra em prol de nos auxiliar, de nos conduzir, de nos guiar, de nos fortalecer
de criar em nós, Pai, dentro de nós, o caminho para outros, através do Evangelho, através de tudo o que aqui está, que é bom, que é justo, que é belo. Que as energias desta noite e do amor em nossos corações se unam a outras energias e sejam levados aos lares que têm dificuldades inúmeras, àqueles que têm viciações, aos inúmeros hospitais da saúde mental e física, aos nossos presídios. Que este amor, desta energia, possa mover as pessoas num conhecimento a si próprios e acerca de um processo, seja em que doutrina for, que os acolham e os levem mais perto do Pai. Gratidão, Senhor, por tudo o que temos em nossas vidas. Nos ajude a sermos melhores cada dia, lapidando em nós, mesmo que com sofrimento, aquilo que precisamos para o nosso desenvolvimento. Abençoe a Fegesdem, para que ela continue a este caminho em que acolhe, em que ama, em que vibra com cada melhora de cada irmão que ali adentra. Fortalece a sua diretoria, para que eles possam servir sempre com amor, coragem, pois sabemos o quanto, Pai, isso é exigido de cada um de nós. Conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Travou.